Graça e paz, povo de Deus. Graça e paz, povo de Deus. Eita glória, você pode tomar o seu assento. Que prazer, que alegria poder estar aqui nessa casa. Vou dizer o que Jesus disse: desejei muito estar aqui com vocês, ter essa oportunidade de poder estar participando com vocês deste novo de Deus na vida de vocês. Que coisa linda. Acompanhei, mesmo que à distância, mas acompanhei todo o processo que vocês passaram, o nascimento dessa igreja e tudo aquilo que Deus está fazendo. E lá de Joinville eu estava sempre orando e intercedendo por vocês. Pastor Daniel, Pastor Andréia, nossos amigos, nossos irmãos, a quem a gente tem um carinho muito especial. Eu amo vocês, vocês sabem que isso não é só palavra, eu amo vocês. Eu amo a casa de vocês, eu amo Pedro, Benjamin, eu amo essa igreja linda que o Senhor deu a vocês, esse rebanho que o Senhor os confiou. Independente de placa, Ele confiou a vocês um rebanho, e eu aprendi a amar esse rebanho que Deus confiou a vocês também. E poder estar aqui é um motivo de muita alegria mesmo. E o Senhor preparou para nós estarmos aqui. Não havia possibilidades, digamos assim. A minha mãe estava internada já há mais de 30 dias. Eu estou com uma filha que completou 9 meses de gestação domingo, né? E sexta-feira eu fui junto com ela no médico. Era a última ultrassom e eu fui junto para garantir. Perguntei para a médica, ela falou: mãe, ele já está posicionado, a cabecinha está no lugar, mas assim o colo do útero ainda está um pouquinho alto, então mais uma semana, quem sabe 2. Falei: a vovó vai fazer uma oração poderosa aí, e o Davi vai me esperar. Ele vai esperar porque ele é profeta, eu já tenho profetizado que é um profeta para essa geração, e profeta entende profeta. Eu falei: vai ficar bonitinho aí até a vovó voltar, porque a gente precisava estar aqui. Aleluia. E nós precisávamos estar aqui para poder celebrar junto com vocês essa data tão importante, tão linda que o Senhor Jesus está concedendo aos seus pastores e a Mevan de Franca. Eu quero louvar a Deus por conhecer pastor Davi, sua esposa, esse casal lindo. Que Deus abençoe muito vocês, queridos. Que honra poder conhecê-los pessoalmente. A gente acabava conhecendo as canções, né? E não conhecia pessoalmente o autor, mas Deus promove encontros, né? Que alegria poder conhecer vocês e participar desse momento de adoração tão lindo, onde nós sentimos o céu baixinho aqui, né? Enfim, todos vocês que a gente ama, eu não vou citar nome, né? Porque senão vou pecar, mas vocês sabem que eu amo vocês, não sabe? E nós estamos tudo junto e misturado nesse processo todo que Jesus está fazendo, né? Começou comigo, depois pegou vocês também. Eita coisa boa. E nós estamos vivendo novidade de vida. Nós estamos vivendo novidade de vida. E eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito, né? Glória a Deus pela vida do pastor Marcelo, Zana, nossos queridos sobrinhos, pastores, intercessores, e eles também quiseram muito estar junto. Falei: então vamos embora, vamos revezando aí no volante, né? Nós temos um motorista do dia e um da noite ali. O pastor Marco gosta de dirigir de noite, o pastor Marcelo só dirige de dia, de noite ele dorme, né? E aí dá tudo certo. Deus faz as coisas perfeitas, né? Deus faz as coisas perfeitas. Queridos, eu pedi ao Senhor uma palavra, e eu tenho vivido coisas extraordinárias nele nesses 4, vai fazer 5 anos que Deus nos deu a igreja, o Ministério MEFAP, Ministério Família com Propósito. E nesses 5 anos tem sido assim, quando fala de aceleramento, né, André? Não vou falar, prometo, mas vai acelerar o negócio. E nós temos vivido coisas extraordinárias em Deus. Eu tenho vivido nesses 5 anos o que eu não vivi na minha vida toda de existência, de ministério, de chamado. E aí a gente entende que às vezes a gente também postergou algumas coisas, travou alguns processos, né?
E Deus tem a eternidade, eu sempre falo, Ele tem a eternidade. Nós é que não temos uma vida que dure muito nessa terra, né? A Bíblia diz que depois dos 80 vem o enfado e a canseira. Embora, não sei vocês, eu amo viver, né? E agora, com a minha mãe no hospital, e ela estava com uma obstrução na veia femoral, ela completou 85 anos ontem, e estava lá a velhinha, uma intercessora, né? Mais de 60 anos servindo a Jesus. E em determinado momento que eu estava com ela, eu falei: mãe, mas assim, ó, vamos conversar aqui nós duas, né? Que o médico não quis fazer cirurgia devido à idade, então tentaram outro tratamento medicamentoso. Eu falei: mãe, a Bíblia diz que é uma honra, né? Quando é abençoado pelo Senhor, ver os filhos dos filhos. A senhora viu, a senhora foi honrada pelo Senhor, a senhora já viu os filhos dos filhos, e já viu os filhos dos filhos dos filhos, porque já tem uma camaçada de bisneto. Eu falei: será que não está na hora, assim, às vezes, de ver Jesus? Sim, com muito carinho, perguntar não ofende, né? E ela falou: olha, Sara, olha, minha filha, tu sabe que a minha vida é de Jesus, né? Eu vivi para Ele todos esses anos, e a minha vida é dele, e eu estou aqui na mão dele. E se Ele quiser me levar, eu estou aqui, Ele vai me levar. Mas se perguntar para mim, ela falou: eu gosto tanto de viver. Eu falei: sério? Ela falou: sério? Eu falei: mas mesmo com 85 anos, com todas as dificuldades, ela falou: mas eu gosto de viver. Pensa numa pessoa que gosta de viver, é eu, minha filha. Eu gosto de viver, eu gosto de estar com a minha família, e eu gosto tanto de interceder por vocês. Ela é uma intercessora do meu ministério, né? E aí eu falei: sério? Ela falou: então. E eu falei: o que a mãe queria então? Eu queria que Jesus só me curasse dessa dor na perna, se arrumasse essa minha perna aqui, que eu queria ir para casa ainda comer uma polenta com queijo. Eu falei: então, né? Então aí vocês já imaginam de onde eu herdei também esse gosto pela vida, né? Vamos viver. E Deus fez algo lindo na história da nossa família, em relação à libertação. Deus fez algo muito poderoso. Havia um legado terrível na família da minha mãe, especialmente. As mulheres da família da minha mãe, praticamente todas, desde minhas avós e bisavós, elas não viviam mais do que 60 anos. Todas. E nunca a gente se percebeu. Depois que Deus começou essa desconstrução em nós, nos revelou algumas coisas a respeito de cura, de libertação, à luz da palavra de Deus. Um dia eu comecei a prestar atenção nesse legado familiar, eu comecei a orar, e eu comecei a orar com a minha mãe, e tudo que eu li eu levava para ela ler também. Minha mãe é uma grande leitora até hoje, ela lê muito, praticamente todos os livros que eu li minha mãe leu. E no meu jeito eu fui explicando para ela, ela foi entendendo. E aí um dia eu estava orando e eu falei: mãe, o que as nossas avós faziam assim, as nonas, nossas nonas, né? E aí ela começou a lembrar, pastor Daniel, e as minhas avós, por parte de mãe, todas elas eram parteiras. E eu falei: mãe, será que elas não faziam aborto nas mulheres antigamente, que as mulheres faziam com as garrafadas, aquelas coisas? Ela falou: Sara, eu acho que faziam, tá, filha? Porque as mulheres, tudo que não queria ter os filhos, iam procurar elas. Eu falei: uau, mãe, tem um legado, tem uma dívida gritando aí, que ninguém pediu perdão ainda, mas nós podemos, porque nós temos sangue de Jesus agora. Ninguém tem que levar um legado de maldição para o resto da vida. Foi para isso que Jesus veio, para quebrar todo o legado de maldição, queridos. Tem gente que anda falando de maldição aí como uma coisa para a vida toda. Não, é só quem não entendeu a cruz, porque ela não sai e não acontece no automático. Mas quem vai à cruz, quem confessa, quem pede perdão, assim como Daniel clamou pelo seu povo, confessou o pecado do seu povo, pediu perdão, e Deus mudou um cativeiro. Eu creio nesse Jesus, nesse Deus que muda a história e muda cativeiro. Em 2004, quando meu pai faleceu, logo depois minha mãe passou mal, um problema na vesícula. O médico falou para nós que não podia operar ela, porque o coração dela era 3 vezes maior do que o coração de uma pessoa normal. E ele disse que ela teria no máximo 1 ano e meio de vida. E aí foi onde eu conheci um livro que eu digo para vocês, tudo que puder ler, O Avivamento do Odre Novo, do pastor Cote da Jocum. Foi um desvendar de Deus na minha vida.
E um dia, conversando com a mãe, veio o entendimento, nós duas oramos renunciando isso. Eu orei e ela orava, e levamos tudo para a cruz, pedimos perdão. Se nunca ninguém tinha pedido perdão, nós pedimos, Jesus, e repreendemos essa maldição da nossa vida. Eu falei, não vai vir para a minha vida e nem para a minha geração, nós vamos deixar na cruz. E passou o tempo e eu me esqueci que a minha mãe tinha um problema do coração, literalmente esqueci. Só eu e uma cunhada minha sabia, porque nós não contamos para ninguém da família. Falei, se nós contar, eles vão contar para a mãe, ela não vai viver nem 1 ano e meio, ela vai pegar, chorar, vai morrer antes. Então não vão contar, o coração tem que ficar bom. E nós oramos naquela época. E para resumir a história, irmãos, faz uns 7 anos atrás, 6 talvez, que ela precisou fazer uma cirurgia, que tinha um machucadinho que não sarava, o médico achou que podia ser um câncer de pele, e fez a cirurgia. E antes da cirurgia ela teve que passar por uma bateria de exame, cardiologista e tudo mais. E quando eu liguei para ela para saber, porque eu falei, aí eu lembrei, falei, ela foi no cardiologista, meu pai santo, agora o homem vai falar para ela. Mas daí depois eu falei, meu Deus, mas já faz mais de 18 anos que era para ela morrer. E aí eu liguei para ela, falei, mãe, e aí? Ela falou, minha filha, fui no cardiologista, me botou correndo uma esteira, fez um monte de exame, fez uma ultrassom do meu coração. Falei, mãe, e aí que ele falou? Ele falou que pode operar tranquilo, que o meu coração está melhor do que o dele. Irmão, eu comecei a chorar na hora e falar em língua. E ela falou, meu Deus, tu está tão contente assim porque eu vou fazer a cirurgia? Eu falei, não, eu estou contente porque Jesus deu um coração novo para a senhora, e porque essa praga cessou na nossa família. Glória ao nome de Jesus. Ela fez aquela cirurgia e está lá, irmão, com 85 anos, a única da família dela viva. Eu tenho mais 2 tias, as 2 mais novas que a minha mãe. As 2 morreram da mesma doença. Mas a minha mãe está lá para provar que Deus é um Deus fiel e poderoso. E que quando nós entendemos isso, nós vivemos aquilo que a gente nunca viveu antes. E eu tenho certeza que Deus está gerando coisas extraordinárias aqui nesse lugar. Tchacaralamandoralarabachai. Eu tenho certeza que vocês vão viver coisas sobrenaturais. Já me dá até um arrepio, gente. Porque Deus está desconstruindo algumas coisas, mas atrás Ele já vem construindo outras extraordinárias. E vocês vão viver tudo isso, assim como nós estamos vivendo. Porque o difícil, queridos, não é Deus construir algo. O difícil é desconstruir nós, formatado do jeito que a gente foi. Mas Ele tem um jeitinho para isso. Coisa linda do céu. Mas aguenta aguenta firme aí que vocês vão ver o que Ele vai fazer. Eu quero ler um texto com vocês que eu pedi para Ele, fiquei pedindo, e eu estou falando, né, que Ele tem desconstruído algumas coisas na minha vida. Então não estranhe, vocês que me viram pregar há anos atrás, o negócio agora está bem diferente, bem embolado. Porque eu fui formatada para pregar textualmente, ou subordinado a um tema, que tinha texto, subtexto, introdução, tópico 1, tópico 2, tópico 3, tudo escrito. E agora avacalhou com tudo, pastor Daniel. Depois que eu passei no hospital, que ele revelou o propósito desse, que ele me deu a vida inteira e que eu fugi, na verdade, né? Propósito da igreja, e ele me avisou em 2020, foi o ano da pandemia, 2020 ou 21? 20, né? Novembro, quando eu estive no hospital, sei que muitos de vocês oraram por mim, e lá Jesus entrou na UTI, ficou sentado numa cadeira do meu lado, conversamos um bocado de tempo. E teve 2 frases que ele falou comigo que me quebrou por inteiro. Porque a primeira, quando eu senti aquela presença poderosa entrando dentro daquela UTI e sentando da cadeira do meu lado, ele me disse: Sara,
Eu não te trouxe aqui para te curar da Covid. Eu te trouxe aqui para te curar de ti mesma, porque você está se matando. E a segunda coisa que ele disse, aí ele me chamou de filha. E ele disse: filha, tem uma impostora vivendo alguns anos dentro de ti. E tu acredita que é ela. Mas você não é ela. E eu vou te mostrar de novo a Sara que eu fiz para você ser. Eu vou te trazer de novo para a origem. Eu vou revelar de novo a tua essência. Eu vou te resgatar de novo. E aí ele começou a me mostrar como eu era, antes de ter pegado um atalho e antes de ser tão bem formatada pela religiosidade. E eu me assustei porque eu era aquela menina. E depois eu me tornei uma mulher que eu não fui projetada para ser. Forte, guerreira. E aí ele falou para mim: a partir de agora, eu vou mudar o teu ministério. Eu vou te realinhar para aquilo que eu te chamei para ser. Eu vou mudar teu ministério, eu vou mudar a tua forma de pensar. E eu vou mudar a tua forma de pregar. Nunca mais tu vai pregar igual tu pregava. E eu falei: tá bom. Só chorava lá no hospital. Eu ia discutir com ele, nada. Tudo que ele dizia: tá bom, tá bom. Eu só chorava. Chorei 3 dias e 3 noites sem parar, porque estava tudo preso aqui dentro, que eu não chorei. E aí quando eu vim para casa, eu falei: e agora, como é que eu vou fazer? Como é que vai ser esse processo? Porque a gente tem um temperamento mais, né, assim, que gosta de ter o controle, mais colérico, com sanguíneo, né? A gente não pode perder o controle. Deus me livre. Eu sinto muito te informar. Ele vai arrancar esse controle da tua mão se tu não largar por bem. Que ele é perito nisso. Ele avisa e fala, fala, fala. E a gente está ali agarrado com o controle, né? Tá bom, Senhor, eu me rendo. No outro dia já está agarrado de volta. Chega uma hora que ele arranca da mão e acabou-se. Por quê? Porque um dia nós demos a nossa vida para Ele, e a gente disse que Ele era nosso único Senhor e único Salvador. Acabou-se, querido, não tem mais olhar para trás agora. Acabou com essa bobice agora. Agora é entra ou entra. Porque Ele tem tempo para esperar. É nós que ficamos perdendo tempo na vida, não é? Ele tem tempo para esperar, Ele tem a eternidade. Eu fico imaginando Ele debruçado no parapeito da eternidade, olhando nós saracotear aqui embaixo e se desesperar tudo e dizer: tu não vai fazer nada. Não é o nosso desespero que move o coração de Deus. É a nossa rendição e a nossa entrega, é o nosso quebrantamento. A Bíblia não diz que Ele não resiste um desesperado, um gritão, um alucinado. A Bíblia diz que Ele não resiste um coração quebrantado e contrito. Esse Ele não resiste. E aí, depois que eu melhorei um pouco, voltei a pregar, ainda dei umas pregadinhas do jeito que eu sabia pregar, que ainda era do meu jeito. É mais fácil, gente, que tu tá pronto daquele jeito, entendeu? Tu tá pronto daquele jeito. Tu me fez para ser, já vai se humilhando, porque quem se humilha, irmão, já tem meio caminho andado. Se humilha e se rende, é melhor, querido, é melhor. Estou te falando, vai por mim, experiência própria. Se rende logo, para de ser teimoso, arrogante, para de ser orgulhoso. Não, é só humilde, mentira. Quem é humilde nem sabe que é humilde, primeiro. E eu já fui me rendendo, mas mesmo assim ainda dava umas coisadinhas do jeito que eu queria. E chegou um dia que ele falou: não tem jeito contigo, né, teimosa? Então eu vou te deixar sem pregar. Tá bom para ti? E eu amo pregar, eu amo falar do amor de Jesus. Aí a desconstrução comigo foi: fiquei 1 ano e meio sem pregar. Sabe por quê? Porque ele falou para mim que metade dos lugares que eu fui pregar antes, nem foi ele que me mandou, era eu que queria ir. Lá no hospital ele falou isso para mim. Sabe esse negócio de agenda cheia? Meu Deus, apanhei até dentro do céu da boca, vocês não têm noção. Agora me dá até uns 10 tipos de arrepio quando eu vejo alguém postar: agenda aberta, agenda cheia.
Dia 15 aqui, 16 ali, 17 lá, 18 lá, 19 lá, 20 lá, 21 para um estado, para o outro. Gente do céu. Eu achava que isso era o máximo. Que eu também quis ser essa pregadora. Não estou criticando. Eu estou entrando no meu lugar, estou dando o meu testemunho. Cada um que conte o seu. E lá no hospital ele começou a perguntar. Pensa um psicólogo cruel. Porque mesmo que você queria ser pregadora, Sara. E eu dava cada resposta boa. Pensa que eu sou boa de resposta. Ah, Senhor, queria gastar a minha vida. E ele perguntava a mesma coisa, Andréia. Mas por que mesmo você queria ser essa pregadora? E foi perguntando a mesma coisa. Eu falei, ué, Jesus, está doido ou eu estou ficando doida? Ele está perguntando a mesma coisa. E eu falo, e ele pergunta, mas por que mesmo? E quando chegou no fundo do fundo, que acabou todas as minhas respostas, a última foi, porque eu queria provar. Porque eu queria provar para a igreja que me feriu. Quando eu fiquei viúva, quando eles me descartaram, eu queria provar para eles que eu era boa, que eles não deviam ter feito isso com aquela mulher de Deus. Ele falou, uau, então todo esse tempo o que te motivou foi a dor. Você entende? Que eu te dei um dom, eu te dei um chamado, eu te dei um propósito, mas a tua maior motivação foi a dor. E agora eu vou tratar essa dor. Agora tem um caminho de volta para você fazer, Sara. E quando a dor estiver tratada, aí eu vou te levantar de novo. E aí tu vai falar só o que eu te mandar. E tu só vai onde eu deixar. Então se eu estou aqui, queridos, é porque Ele deixou. Porque vocês não têm noção do quanto eu pergunto para Ele agora. Senhor, eu quero ir, mas tu quer que eu vou? Eu quero, mas tu quer que eu vou mesmo? Quer que eu vou lá para falar alguma coisa? Que se tu não quiser, mesmo eu querendo, eu não vou. Você acha que eu vou ser doida agora de ficar temando? Eu não vou, Jesus, eu fico aqui, está tudo certo. Por quê? Porque quando a motivação é tratada, acaba esse negócio, irmão, de querer aparecer. Acaba esse negócio de querer palco. Acaba tudo, irmão. Eu podia vir aqui só para adorar com vocês. Tudo que nós recebemos aqui ontem, irmãos, já valeu tudo, quase 1.000 quilômetros aí que nós viemos aqui, nessa adoração de hoje, tudo que nós adoramos, eu podia voltar para casa tranquilo, irmão, já valeu a viagem, já valeu tudo, porque não tem a ver conosco, não tem a ver com o que nós fizemos, tem a ver com o nome dele ser glorificado, e tem a ver com vir para ficar com ele neste ambiente. E aí ele vai alinhando a gente para viver esse propósito. E aí ele só me deu a palavra de hoje, que ele anda assim comigo agora, bem engraçadinho. Depois de mais de 25, 27 anos pregando, e eu tinha eu me orgulhava tanto de ser humilde, que tinha umas pessoas que falavam, não, mas ele dá palavra, às vezes Deus me dá. Falava, nossa, mas será? Esse povo por que não estuda, não lê, não prepara? Que comigo sempre eu tenho a palavra, meu pai. Agora, já subi até aqui em cima e não tem nada. Eu falei, e agora? Eu vou fazer o quê? Tu tá querendo aprontar comigo, você quer fazer o quê? Aí ele fala, ué, não é tudo em mim e por mim? Você não estuda a palavra, você não lê, você não tem uma vida comigo? Porque aí a gente entende que a gente sai do funcionar para o fluir. Que antes eu funcionava bem, eu fui treinada para funcionar, eu fui treinada para ser uma boa serva, mas eu não fui treinada para ser filha. E eu passei uma vida inteira sendo serva, e uma serva que queria servir com excelência. Tem uma diferença do servo que serve e do filho que serve. Que filho também serve, mas primeiro ele é filho. Antes de querer fazer qualquer coisa, ele quer primeiro ver a cara do pai, ele quer abraçar o pai, quer sentir o pai. Aí se o pai dizer agora vai lá e faz, ele faz. Isso é ser filho. Vem na casa do pai, primeiro quer ver o pai. Não fica naquela, o que eu vou fazer agora? Como é que vai ser agora? Não, eu quero ficar com o pai. Se eu sentir o pai, eu digo, ô pai, tu está aqui, então vai dar tudo certo. Porque não tem a ver comigo, tem a ver contigo. E hoje, antes de vir para cá, ele me deu um texto
E aí ele disse que era para mim falar. Ainda bem que hoje ele deu lá no hotel. Senão eu vinha para cá com o coração pior ainda. E eu quero ler com vocês Gálatas, capítulo de número 5. Gálatas, capítulo de número 5. E o verso de número 1 apenas, depois você pode ler todo o contexto em casa, mas eu quero ler apenas o verso de número 1 de Gálatas capítulo 5, que diz assim: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo de jugo de escravidão. Vou ler de novo. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Amém por essa palavra? Amém. Queridos, eu queria falar um pouquinho com vocês nessa noite sobre libertação e liberdade. Quando Paulo escreve aos irmãos da Galácia, vocês são leitores de Bíblia, vocês têm homens e mulheres de Deus que vos têm instruído, vocês sabem que estava um negócio meio bagunçado lá, e Paulo está trazendo luz, está esclarecendo aqui. Uns queriam que os que se convertessem fosse circuncidado, e Paulo está fazendo uma alusão aqui entre a lei e a graça, e ele está dizendo: se vocês quiserem fazer de novo o que era feito na época da lei, vocês estão anulando a graça. E aí ele relata essa palavra, e ele diz: fiquem firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não tornem a se meter em jugo de escravidão. Manter a liberdade exige firmeza. E existe uma diferença, queridos, entre libertação e liberdade. Eu posso ser liberta, mas não saber ou não conseguir desfrutar a liberdade que eu recebi. E tem um bocado de gente assim dentro das igrejas, queridos, que já receberam a libertação, já saíram, porque ele arrebentou a porta do cativeiro que essas pessoas viviam, mas elas continuam sem saber como usufruir da liberdade que Cristo nos deu. Estão libertas, mas não estão usufruindo da liberdade e da autoridade que Cristo as deu. Quantas pessoas vivendo assim, sabe, tiveram uma libertação, tiveram um entendimento, porque toda libertação na nossa vida começa pelo entendimento. Se você não mudar primeiro a forma de pensar sobre algo que te aprisiona, você nunca vai sair desse cativeiro. Primeiro a liberdade começa aqui. A liberdade vem através do entendimento da palavra de Deus e nós nos apossarmos dela. É igual aquilo que a gente fala muito quando está ministrando alguma aula, entre o entender e o compreender. Entender é eu mostrar para vocês essa garrafa, estou dando um exemplo, essa garrafinha aqui com água de plástico, e perguntar: todos entendem que isso aqui é uma garrafinha com água e tem água dentro? Todos entendem? Quando vocês olham aqui, todo mundo vai entender, é simples. Mas quando eu tomo, eu absorvi aquilo que antes eu tinha entendido, e a compreensão é mais ou menos isso, é absorver por completo aquilo que antes a gente entendia. E aí essa compreensão me faz gerar comportamentos diferentes que antes eu entendia, mas agora eu compreendo e eu vivo no meu dia a dia. Tinha muita coisa da palavra que eu entendia. Uau, eu estudei a palavra desde menina, eu queria entender e eu entendia tudo. Não estou dizendo tudo no absoluto, mas daquilo que eu pregava, daquilo, eu achava que eu entendia tudo. Mas absorver para a minha vida não era tudo.
Parece que era no conta-gota. E quando Ele nos traz essa liberdade verdadeira, Ele arranca essa venda dos olhos da gente, e Ele começa a tirar a formatação que a gente tinha, porque só funcionava daquele jeito. Aí a gente começa a entender de fato o que é liberdade que Cristo nos libertou. É formatado. Quando nós começamos a igreja, a gente ainda estava com algumas formatações, mas o coração ansiando pelo novo, e Deus dizendo o tempo todo: eu tenho algo novo para revelar para vocês. O que eu tenho é novo, não é reestruturar, é novo, e Deus falava é novo, e eu quero viver o novo. Aí o Espírito Santo te leva a fazer orações quando você pede para Ele, porque nessa nova liberdade que eu queria viver, eu entendi que até orar, metade do que eu orava era no automático, gente do céu. A gente vai ficando tão bom que a gente sabe orar tudo. Começava a orar, já estava 15 minutos orando, parava, falava: o que eu orei mesmo? E aí um dia, depois de passar pelo hospital, estou falando tudo depois, desse período novo, eu entro no quarto para orar, e o Espírito Santo falou comigo: você lembra, né, que eu sou intercessor? Eu falei: lembro. Você lembra, né, que eu vim para ficar com vocês? Eu falei: lembro. Tu lembra que eu posso orar junto contigo? Eu falei: é mesmo, né, Espírito Santo? Sim, Aí eu já me preparei para começar a minha oração, do jeito que eu sabia orar. Quando eu comecei a oração, ele falou: por que tu não pede para mim te ensinar a orar de novo? Ah, como ele é lindo. E eu falei: pô, não é que tu tem razão, Espírito Santo? Oh, meu querido. Aí lembrei do meu pai, que meu pai só chamava o Espírito Santo de querido. Eu disse: oh, meu querido, ensina eu a orar então, que eu acho que eu estou orando tudo que eu quero orar, e não estou orando o que tu quer que eu ore. Então me ensina a orar, Espírito Santo. Aí ele começou a me ensinar umas orações, pastor Davi. Quando a gente ouve ele, gente, não tem erro ouvir o Espírito Santo. Mas é ouvir e colocar em prática o que ele está falando, sabe? Não é só ouvir. Tem muita gente ouvindo, mas não está colocando em prática o que ele está falando. Aí uma das primeiras coisas que ele me ensinou, ele falou assim: Sara, pede para mim revelar para ti o teu coração. E eu já quis corrigir o Espírito Santo. Eu falei: ué, pedir para revelar meu coração para mim? Eu nunca vi uma coisa dessa. A gente pede para Deus revelar o coração dele para nós. Às vezes Deus revela o coração de uma pessoa para você. A gente é bom nessa revelação. Eu falei: mas revelar meu coração para mim mesma? Ele falou: é, só ora assim. Eu falei: tá bom, estou pedindo para me ensinar. Aí comecei a orar: Espírito Santo, tu que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. E a palavra diz que o nosso coração é enganoso, quem o poderá esquadrinhar? Então o Espírito Santo revela o meu coração para mim mesmo. Se tem alguma coisa ainda que oculta, Espírito Santo, que tem que tratar, e eu acho que já está tratada, então tu revela, Espírito Santo, que se tu revelar, eu vou te obedecer, Espírito Santo. E eu comecei a orar essa oração. Meu Jesus, eu orei essa oração mais ou menos uma semana. Aí um dia nós estamos em casa, a primeira revelação foi assim: nós estamos em casa, só eu e o Marco, e daqui a pouco o Marco fala uma coisa, e né, eu e o Marco, a gente tem temperamentos muito diferentes, glória a Deus por isso, aleluia, que é o que não tem num tem no outro. Quando a gente tem esse entendimento, irmãos, o casal se completa. E aí o Marco falou um negócio, eu expliquei e ele não entendeu. E também isso é um pouco de homem, né? O homem, a cabeça é mais objetiva, a gente dá umas dicas, mas vem, não funciona bem, né? É igual fazer sinal com os olhos para um homem e vai com uma mulher. Você tem uma amiga, você só faz um sinal com os olhos, ela já sabe tudo que tu está dizendo. Faz para o homem e vai aqui. E aí a gente faz de novo. E no terceiro ele já está irado. E aí nós estamos numa conversa lá em casa, eu falo uma coisa, o Marco entendeu outra, eu falei de novo, e o lado colérico detesta repetir, né, as coisas.
Eu falei, amor, mas é assim, assim. E ele falou não sei o quê, e já subiu do pé para a cabeça, aquele negócio. E quando eu ia dar uma resposta, que ia sair da minha boca, o Espírito Santo, aquele lá que me mandou orar para revelar meu coração, falou para mim assim, bem querido no meu ouvido, está vendo o teu coração? Meu Jesus, está vendo como que o teu coração ainda é, filha? E eu falei, parei, fechei a boca na hora. E o Marco falou, o que foi, amor? Está tudo bem? Eu falei, e ele falou, e tu não vai, tu estava, o que tu ia dizer? Eu falei, nada. Ele falou, ué, mas o que está acontecendo contigo? Eu falei, não sei, mas eu preciso ir para o quarto falar com o Espírito Santo. E fui para o quarto, fechei a porta e falei, Espírito Santo, o que aconteceu lá na cozinha? Ele falou, então, eu só estou revelando o teu coração para ti mesma, está vendo como tem coisa aí dentro? E aí ele começou a falar umas coisas, eu falei, meu Deus, que coisa terrível que eu sou. E lá já foi umas horas com a cara no chão, chorando, se humilhando. Aí voltei, o Marco falou, tá tudo bem, amor? Eu falei, agora tá. Ele falou, então tu quer falar? Eu falei, não quero falar mais nada. Não quero falar mais nada. Mas então vamos fazer, faz desse jeito. Pode, não quero falar mais nada. E aí passou. Daqui a pouco eu estou na igreja. Vou tratar uma situação com aquelas irmãs queridas. Que essa que tu já ajudou. E o meu colérico interior falou, ó, dá no meio já. Isso aí não adianta ficar. Aí eu falei, é mesmo. Quando eu acabar de falar, eu já estou com a resposta pronta. Quando a irmã acabou de falar que eu abro a boca, o Espírito Santo está lá de novo. E ele está onde tu estiver. E ele falou, tá vendo como está o teu coração ainda, filha? E eu olhei para a irmã. E ela falou, e aí, pastora? Eu falei, não tem nada para falar, filha. Mas pastor, eu falei, só vamos orar, porque o Espírito Santo está aqui. E se o Espírito Santo está aqui, ele pode mudar essa tua história, mudar esse teu comportamento. Mas pastora, não quer me orientar nada, querido, não quer falar nada. Vamos chamar logo o Espírito Santo. E eu pensando para ti e para mim, vamos chamar ele aqui, que eu não sei quem precisa mais, se é tu, é eu. E já começamos um choro de amor para ela, já se derramemos. E ele veio e eu não precisei falar nada para a irmã. Para resumir a conversa, eu passei 1 ano assim. Cada vez que eu ia falar uma coisa, ele dizia, tá vendo como está o teu coração? Aí, depois que eu passei o meu ano assim, ele falou, agora tu pode ensinar para a igreja. Eu falei, o quê? Ele falou, agora começa a ensinar quando tu ministrar. Começa a ensinar para eles, para mim revelar o coração. Porque eu estou fazendo em ti, vai fluir de ti. E talvez essa é a resposta que tu veio buscar em todos esses dias aqui. Eu quero desafiar a gente aqui, que está por aqui, ó, de viver do jeito que está vivendo, e que está dizendo, mas eu estou me rendendo, eu estou pedindo, parece que a coisa não vai. Eu quero desafiar você a partir de hoje, começar a fazer essa oração. Esteja pronto, esteja preparado, entra no secreto e diz, Espírito Santo, pode me botar no rolo e diz, tu que falou para a pastora Sara, fala comigo também, revela o meu coração para mim também, e você vai começar a ser surpreendida pela voz do Espírito Santo, porque ele fala, e a gente que às vezes não quer ouvir o que ele tem para falar. E aí começou o reboliço na igreja. Fui falar para a Zana, que caminha comigo, pastora, falei, Zaninha do céu, agora a tia pode compartilhar contigo. Ela falou, o quê? Que tu estava estranha todo esse tempo? Eu falei, porque quando a gente está vivendo, às vezes não pode falar. Tem umas coisas, porque ainda ele falou isso para mim, e fica quieta. Enquanto eu estou tratando esse negócio do revela o coração, não abre a boca. E eu não podia contar para ninguém, era eu e ele.
Eu falei, agora eu posso te contar. Ela falou, tia, o que está acontecendo? Eu falei, então o Espírito Santo me ensinou uma oração. Ela falou, vou orar também. Eu falei, tem certeza? Ela falou, vou. Se ele revelou para a tia, e agora? Eu falei, meu Deus, Ana, é outro nível de revelação que tu entra. É outro nível de oração. E ele mandou eu liberar essa palavra aqui hoje. Quem está pedindo está entendendo. Queridos, eu não estou pregando aqui hoje, eu estou profetizando aqui hoje. Que eu entendi meu chamado. Não sou mais pregadora, nem precisa me chamar de pregadora. Ele falou que eu sou profeta, eu sou profeta. São níveis que ele tem. E tem gente aqui que está entendendo, porque está entendendo no Espírito o que o Espírito está falando aqui. E haverá destravar aqui. Tem pessoas aqui que vai entrar num outro nível de entendimento, porque eu estou falando aqui, o Espírito Santo está falando aí dentro do teu coração e na tua mente, está testificando daquilo que eu estou falando para você. Ele quer te levar nesse outro nível de entendimento, mas Ele quer revelar o que ainda você carrega nesse coração. Ainda tem um bocado de coisa aí que Ele precisa tirar. Porque se está cheio das nossas opiniões, das nossas crenças limitadoras, daquilo que formataram na gente, esse novo só vai vir quando Ele tirar esse restolho de coisa velha que ainda tem dentro de nós. E eu quero profetizar aqui nessa noite, que esse novo ano que está iniciando para essa igreja, que está iniciando para essa casa, vai ser um novo ano de um novo nível de entendimento espiritual. Eu quero profetizar para aqueles que estão recebendo essa palavra, que virá entendimento do céu, que você nunca teve a respeito da palavra. Haverá entendimento da tua vida, haverá um entendimento do teu chamado, uma clareza de propósito, porque o Pai vai revelar o teu coração. E aí começou a acontecer na igreja. Eu comecei a ensinar. Nós temos ainda lá pastores, algumas pastoras, que falam para mim, pastora Sara, ainda não tive coragem de fazer aquela oração. Eu falei, não? Eu falei, que bom que você está sendo sincero, né? Porque a gente aprendeu agora também não ficar mais maquiando. Essa praga da religiosidade ensinou isso para nós. Tinha até umas frases bonitas, tu come o fel e dá o mel. Palhaçada, irmão. Se eu estiver comendo fel, a igreja vai saber que eu estou comendo fel. Que eu não vou mais fingir não, que eu não sou pastora perfeita não. Tem dia que a gente chega arrebentado. Tem dia que eles perguntam, e aí pastora, como é que está? E se eu disser, estamos lutando e vencendo, em nome de Jesus. É porque eu estava quase que querendo dizer, minha vontade é sair correndo. Mas não vou, porque eu vou correr para onde? Se só Ele tem palavra de vida eterna. E depois que a gente tem clareza do propósito, você vai para onde? É 2 trabalhos, ir e voltar. Para quê, palhaçada? E ainda volta pior, tudo cheio de carrapicho, tudo quebrado, que vai apanhar. Sair do propósito é isso, cortar talho é isso. Aí depois vem de novo, além de vir tudo arrebentado, cheio de carrapicho, ainda vem para dar trabalho para os outros de volta. Para com essa bobice, irmão, nós já passamos desse nível. Nós já sabemos que Ele tem razão. Nós já sabemos que Ele é Pai, Ele sabe o que é melhor para nós. Com toda a nossa sabedoria. A gente mal sabe o que aconteceu hoje. Já se esquecemos que comemos ontem do passado, se lembramos só de alguns fatos. Quem que lembra tudo? Dia, horário, momento, quando se levanta? Não, só algumas coisas que a gente lembra. Hoje, né, a gente lembra. E do futuro? Sei lá. Está na mão do meu Pai. Sei nem como é que vai terminar isso aqui. Só sei que Ele não reúne a gente em vão. Eu creio na palavra dEle. Só sei que o negócio vai ficar bom aqui no final, porque Ele é o Pai. Ele reuniu nós aqui para isso. E aí queremos dar pitaco como é que é para Ele fazer na nossa vida. E se Ele não faz, queremos fazer birra, igual com as crianças mimadas. Nem não vou mais para a igreja. Nem não canto mais.
Eu vou mais pregar. Eu chegar lá e dizer para o pastor: não quero fazer mais nada. Ui, credo. Já dá uns 10 tipos de arrepio na gente que é pastor. Quando começa com essas bobiças, né? Tu olha, tem chamado, tu fala, filho, tu aconselha. Para que essa palhaçada, irmão? Obedece, entra no propósito logo. Ah, pastora, mas é que eu não estou entendendo. Mas continua vindo sem entender. Uma hora você vai entender tudo. Porque tem uns que entendem mais ligeiro, outros é mais devagar, né? Tem uns que o pai fala, ele já, opa. Tem umas pessoas que já aprendeu a ser mais sábio, ele já aprende com o erro do outro, nem é com o dele. Aí é sabedoria. O inteligente aprende com o próprio erro, pelo menos aprendeu com o erro, né, que cometeu. E tem uns que a gente não vai falar para não... Mas não aprende nem com o próprio erro. Aí tem que errar de novo, pelo amor de Jesus Cristo. E erra de novo. Não, o inteligente pelo menos aprende com o erro. Ah, meu pai, eu fiz assim aquela vez, me quebrei tudo, não vou fazer de novo não. Agora eu vou fazer desse jeito, eu vou primeiro no Senhor, eu vou primeiro buscar direção, né? Mas o sábio é aquele que aprende com o erro do outro. Diz: ô Jesus amado, o irmão estava indo tão bem, deu uma de... Ô Jesus, guarda eu e tem misericórdia do meu irmão. Cala a boca, não julga, porque com a medida que julgar você vai ser julgado, está na palavra, a gente tem que aprender. Entra no propósito, entra na liberdade com que Cristo nos libertou. Sabe o que o Espírito Santo está me dizendo aqui agora? Que tem algumas pessoas aqui, e ele me mostra como se uma cela que já foi aberta a porta, mas tem algumas pessoas que estão lá sentado ainda, olhando para a porta aberta e não tem coragem de sair correndo. Você está entendendo o que ele está dizendo? Tu já entendeu que a porta foi aberta, tu já entendeu que tu está numa formatação que não é mais para estar, tu já entendeu que tem que fazer alguma coisa diferente, mas ainda está olhando para a porta. Será que é verdade mesmo? Como é que fala aquela síndrome de Estocolmo, quando a pessoa é sequestrada e depois pode sair, mas ela gosta do cativeiro? É mais ou menos assim. Sabe, ficou tanto tempo ali naquilo, que agora ele veio, ele veio, e ele já fez o que você não podia fazer. Ele já abriu essa porta, ele está dizendo: sai daí, vem, eu tenho muito mais para te mostrar, eu tenho muito mais para te revelar, eu tenho um outro nível para te conduzir. Mas a pessoa está ali travada. Será que eu vou? Será que não vou? Ô irmão, vai logo, sai correndo. Mas pastor, nós vivemos isso, queridos. Aí nós falávamos assim: Jesus, a segunda oração que o Espírito Santo me ensinou a fazer, a respeito da igreja e do que a gente estava vivendo. Ele falou assim: quando tu entrar na igreja, tu e o teu esposo, eu coloquei vocês como autoridade espiritual naquele lugar, vocês carregam isso. Eu falei: amém. Ele falou: quando vocês entrar lá, só diz assim: pai, faz do teu jeito nessa noite. Eu falei: só isso? Ele falou: só. Mas daí deixa eu fazer do meu jeito. Eu falei: entendi. Eu falei: por que, Jesus? Às vezes tu quer fazer do teu jeito e a gente que é pastor não deixa. Ele falou assim: se vocês só não me atrapalhar, que com os colegas que fala assim, né? Se vocês só não me atrapalhar. Sara, tu está entendendo que o rebanho é meu? Eu falei: sim, Deus me livre de dizer que é meu. É tudo teu, tuas ovelhas, Jesus. Quando elas estão rebeldes, então, que eu amo dizer P.O., Jesus, é tua, pega para ti. Por quê? Porque a gente entendeu que nós estamos ali servindo como pastores num rebanho que é do Senhor. É a parte da noiva de Cristo. A noiva de Cristo não tem placa, não tem CNPJ, não tem nome. É a noiva de Cristo, que Ele comprou com o seu precioso sangue. Uma igreja, para existir na terra, regulamentada, diante das leis que nós temos, precisa ter um nome, precisa ter uma placa, precisa de um CNPJ. Mas isso é a nível de terra. A noiva de Cristo é a noiva de Cristo, comprada pelo seu precioso sangue. E essa noiva não tem placa, não tem CNPJ, é a noiva.
Longe de mim querer ser dona ou controlar a noiva. E todos os líderes e pastores que têm esse entendimento, têm tudo para ver a noiva fluindo e crescendo cada vez mais na terra. E aí ele falou então, se vocês entendem que a igreja é minha, os filhos são meus, que eu constituí vocês como pastores e autoridade para orientar, para cuidar assim, se vocês só não me atrapalhar, deixa que eu faço tudo. Uau, eu chorei um dia inteirinho quando ele falou isso para mim. Depois eu vou partilhar com meu marido e com os pastores. Eu falei, gente do céu, essa semana ele me pegou. E aí, nas nossos cafés, eu falei, então, ele falou que não é para nós atrapalhar ele. Aí ele falou, uau, e atrapalha, eu falei, pior. E eu, então, sou a mais metida para atrapalhar. Por isso que ele já fala logo para mim. Mas nós não vamos mais atrapalhar ele. E vamos chegar na igreja agora e nós vamos orar assim, ó. Vamos começar só nós 4. Vamos chegar lá e vamos orar em concordância. Vamos usar da autoridade que ele deu para nós como igreja. Irmãos, isso é a coisa mais poderosa, é uma revelação extraordinária. A oração em concordância, vocês têm que entrar nisso. Marido e mulher, então, queridos, às vezes tua casa está toda travada porque vocês não entraram em concordância, vocês não oraram em concordância. Jesus deu essa autoridade para a igreja antes de voltar para o céu. Ele disse, eu dou autoridade para vocês, e o que 2 ligar na terra, vai ser ligado no céu. Eu preguei isso a vida inteira sem compreender, porque não fazia. Pedia, como que liga, que desliga, meu Deus, liga no céu, liga na terra, e não liga nunca, parece, porque não entrava no alinhamento. Quando entra no alinhamento e ora com sinceridade, os 2 orando com sinceridade, entendeu? Não é tá, então vamos orar. Aí um está orando e o outro concordar, amém. Ainda hipócrita que diz amém. Parar com essa bobice. Às vezes o Marco quer fazer umas orações em concordância, falando, amor, vamos orar em concordância, tu concorda? Eu falei, não concordo. Daí ele falou, mas tu não concorda sobre isso? Eu falei, não, eu não quero isso agora. Mas e se nós fosse comprar? Não, também não quero comprar isso. E às vezes eu vou falar para ele, amor, o que tu acha de nós orar em concordância? Eu não sei, Sara, eu não estou concordando. Tá bom, então eu vou orar mais um pouco até Jesus, mostrar se é isso mesmo. Porque não adianta ficar orando fingido, irmão. Palhaçada, além de perder tempo, não vai acontecer nada, e depois tu acha que Deus não está ouvindo tua oração. É entendimento. Mas começa a orar em concordância, com entendimento para você ver, e com concordância de verdade. Aí nós começamos a orar assim na igreja, Pai, faz do teu jeito. Pai, faz do teu jeito. Pai, faz do teu jeito. Daqui a pouco o pai começou a fazer do jeito dele. Mas na minha cabeça já estava formatado o estilo de culto. A gente até quis mudar. Então vamos fazer aquele momentão do louvor. Aí depois do louvor, momento da oferta. Depois do momento da oferta, vamos para a palavra. E eu fui muito bem formatada nisso. Igreja que se preza é pelo menos 1 hora de palavra. Mas na verdade, nós que inventemos isso, Vamos falar a verdade? E ainda pregadora, e que eu já queria dar 1h30 para a palavra. Aí chegou uns dias que ele começou a entrar no meio do louvor. Meu pai, o negócio começou a fluir, e eu já olhava no relógio. Aí ele falou, para de olhar para o relógio. Eu falei, agora lascou-se tudo, ele vai tirar o relógio de nós. Já entendi, ele vai tirar o relógio de nós também. Falei, gente do céu, nós pedimos para ele fazer do jeito dele. Nós vamos ser aquelas igrejas sem relógio. Sério? Eu falei, avacalhou com tudo. E na nossa igreja um monte daqueles irmãos lindos que vieram. Que os que vêm do mundão, queridos, é uma benção, porque daí a gente já ensina desse jeito novo. Eles ficam mais crentes que a gente. O ruim é quem vem formatado igual nós viemos, pastor. 9 horas tem que acabar o culto. Coisa do diabo. Bando de mentiroso. Que diz, o domingo é do Senhor. Bando de mentiroso. Faz o que quer no domingo, vem de noite ou de manhã para a igreja, fica 2 horinhas na igreja, já está muito tarde. Não era do Senhor o domingo até meia-noite?
E vão para casa, nem vão dormir, sem vergonha. Que eu falo para nós, seus crentes barrigudos, vão tudo para lá comer, encher a pança. E chega na igreja e fala para o Espírito Santo: se tu quiser fazer, tu tem 2 horas agora. Palhaçada. E ainda dizemos que nós queremos a glória dele. Tu tem liberdade aqui, até 9h15, 9h30 no máximo, Espírito Santo. Eu estou falando de fome, eu estou falando de paixão, eu estou falando de fogo, eu estou falando de entrar nesse lugar e dizer: faz do teu jeito e deixa ele fazer. Mas daí, pastor, eles vão começar a sair. Deixa sair. Deixa sair, irmão. E não fica murmurando também. É porque eles só não entenderam ainda. Tenha compaixão. Aconteceu muito isso lá. E aí ele começou a fazer. E um dia ele falou: começa o culto de trás para frente hoje. Eu falei: o quê? Começa de trás para frente. O louvor tinha começado a tocar. Ele falou: sobe lá. E já começa a fazer uma oração. Eu vou te dar uma direção. Eu olhei para ele e falei: gente do céu, vocês aguentam as pontas aí comigo, que eu vou subir. Ele mandou fazer o culto de trás para frente. Mas como? Não sei também, mas vamos fazer. Subi lá e aí ele tomou uma direção e nós começamos a orar. E o céu começou a mover a direção. Aí aquele negócio foi ficando bom. Aí eu falei para o louvor: agora canta de novo. E eles começaram a cantar de novo. E já tinha ido uns 20, 30 minutos aquele mover do Espírito. Aí o louvor começou a cantar de novo. E eu desci. E eles falaram: e agora, tia? Eu falei: não sei. Vão pregar também? Não sei. Acho que não vão pregar nada hoje. E assim, e a igreja naquele ambiente de glória. E o louvor tocando. Daqui a pouco começou a vir gente para frente aceitar Jesus sem ninguém fazer convite. E se jogou diante do altar. Eu falei: opa, fui lá, vai moça, eu quero voltar para Jesus. Eu falei: meu Pai Santo. Daqui a pouco veio outro: eu quero aceitar esse Jesus. E daqui a pouco começou a vir tudo, os crentes se pinchar para frente. Eu falei: gente, ele chegou. E o pastor Marcelo dizia: ninguém vai fazer a oferta. Eu falei: agora não dá mais para oferta. Isso era mais lá no começo. Pastor Marcelo que fazia todo o fechamento para mandar para a contabilidade, alemão, todo organizado, tadinho. É o que mais sofre com nós, tadinho. Que daí eu e a Zana já entramos nesse negócio. O Marco falou: eu vou entrar também. Já virou a gritar. Já comprou um chofar para ele tocar também. Toca chofar lá dentro da igreja. Jesus amado, virou numa bola de fogo. E o Marcelo dizia: oferta, pagar o aluguel. Tia, não pode mais acontecer isso. Eu falei: Marcelo, fala para ele. Mas eu falei: fica quieto, rapaz, ele vai dar um jeito, vai ver. E naquela semana, irmão, começou gente que nós nunca vimos pedir pix da igreja e dizimar na conta da igreja, porque nós não fizemos oferta domingo, avacalhamos com tudo. E quando deu 9h30, começou um bocado de gente ficar meio sisudo e foram embora. Irmãos, que ficaram com nós. Quase meia-noite, nós estávamos num berreiro dentro da igreja. Eu falei: pronto, destrancou a porteira. É só fazer uma vez. Ninguém mais bota a porteira nisso aqui. Que agora é a glória do Pai. Não tem hora para terminar esse negócio. Nós sabemos a hora que começa e não sabemos como termina. Coisa boa. Assim, para os sanguíneos isso é mais fácil. Porque o sanguíneo adora uma novidade, né? Ai, que legal, como é que vai ser o culto hoje, meu pai? Quem é que vai pregar? Não sei. E quem vai cantar? Também não sabemos. Não tem programação, pastora? Tem. Está tudo programado, mas chegamos aqui e falou que é para fazer do jeito dele. Tem umas coisas bem loucas. Sabe, irmão, porque para quebrar esses paradigmas, tem que começar umas coisas bem loucas do céu acontecer. Aí quando começou a acontecer, que o povo começou a ver, irmão, é outro nível de liberdade com que Cristo nos libertou. Isso é para quem quer.
Mas pastora, não vai dar certo. Então, eu era a que mais acreditava que não ia dar certo. Mas não é que dá. Sabe por quê, queridos? Porque quando Ele começa a fazer em nós, é porque Ele já está gerando em várias pessoas também que estão no rebanho com a gente. E quando eu olho aqui, eu vejo gente que está sendo desformatado, mas eu também estou vendo gente, só de olhar na cara o Espírito Santo mostra que está louco por esse louco que estão falando, e está dizendo: quando é que vai começar? Quando é que vai começar? Porque eu vou ficar, eu quero ver, eu quero mergulhar, eu quero ir mais fundo. Ah, que coisa gloriosa a liberdade com que Cristo nos chamou. Mas pastora, como é que funciona isso? A senhora está dizendo que tem gente que não está usufruindo da liberdade e está dentro da igreja? Sim, é exatamente o que eu estou dizendo. Para uma pessoa ficar totalmente desviada, querido, não precisa ele parar de vir na igreja e vir nos cultos. Está cheio de gente desviado, porque não está mais no propósito. Porque o que nos sustenta de verdade é o propósito que Ele nos deu para viver. E se você não vive o propósito que Ele te deu para viver, a primeira coisa que ainda está confusa nessa pessoa é a própria identidade. Porque quem não tem certeza ainda da sua identidade, por que eu nasci, para o que Deus me chamou, o que eu preciso viver, se você ainda não tem essa convicção, fique tranquilo. Mas pastora, se eu fazer uma imersão, agora está muito chique isso, né? Se eu fazer uma imersão, então, tu pode até fazer, mas não tem a ver com isso. Pastora, mas que tem uns que vêm perguntar para a gente também, né? Pastora, eu não sei o meu propósito. E eu acho lindo isso, na verdade. Quando a pessoa está falando, ela está trazendo para a luz aquilo que antes estava em segredo dentro dela. Pastor, eu não sei meu propósito. Então vou orar, porque o único capaz de mostrar o propósito é quem deu o propósito. E como é que eu descubro o meu propósito, por exemplo, no reino? Fazendo as coisas do reino. Ninguém descobre o seu propósito parado. Pastor, eu não sei ainda no que eu vou fluir. Então, você chega, vou dar uma dica, hashtag fica a dica. Você chega no pastor, na pastora, e diz: pastor, o que mais está precisando na igreja? Qual é a maior falta que tem? Que eu quero servir nisso. Você está entendendo? Aí você vai servindo naquilo, e você vai servindo e vai fluindo, mas com todo o coração e com toda excelência. Se for na portaria, que seja na portaria. Se for no estacionamento, seja no estacionamento. Se for no ministério das crianças, que seja. Aonde está mais precisando? Eu quero começar, porque a gente descobre isso fazendo, não é parado. O problema é que as pessoas querem tudo uma revelação clara. Eles querem o iFood, na verdade. Eles não querem viver o processo. Ai, irmão, para falar de processo, hoje nós fomos na olaria do sapato. E o irmão Cássio, né? Mostrou para nós todos os processos. Eu já achava que o do vaso era difícil, mas com o sapato não sei não. Acho que nós precisamos botar um adendo nos comentários bíblicos, pastor Daniel. Porque quando ele começou a mostrar aquele negócio do lixar o couro, e passa naquela máquina quente de não sei quantos graus, eu falei: meu Jesus, sai daquela e já entra numa de menos 5 graus, eu falei: meu pai do céu. Aí daqui a pouco ele já mostrou, o couro já está lisinho, ele falou: daí entra de novo para colar a sola, e vai de volta para a máquina quente. Eu falei: pelo amor de Deus, e de novo para outra fria. Eu falei: sangue de Jesus tem poder. E quando já saiu tudo, dá mais um tratamento ainda, que tem que ficar bonito ainda. Falei. Eu falei: então com nós é assim. Tem uns que já passou um bocado de tratamento e ainda está feio, porque não está aceitando essa lixinha mais fina, que daí já acha que está bom, já é sapato. Não, mas já é sapato, mas está feio, querido. Não, mas já pode sair servindo. Não, tem que servir, mas está bonito.
Ele é um Deus de coisas belas. Ele gosta das coisas belas, lindas. Oh, ralaramachai. Você está entendendo? Você está entendendo o que o Pai está dizendo aqui? Ah, meus queridos, eu sei que vocês estão ouvindo palavras proféticas aqui desde domingo, nesse um ano. E hoje Ele está finalizando, dizendo: eu vou mostrar para vocês a diferença entre libertação e liberdade. Esse ano vai ser um ano de vocês viver essa liberdade. Eu sei que o que eu estou falando aqui é resposta de oração dessa casa. É um ano de vocês viver essa liberdade. Algumas travas ainda vão cair por terra, e vocês vão mergulhar tão fundo, mas tão fundo, mas tão fundo, e depois você vai olhar para trás e vai dizer: por que eu não fiz antes? Por que eu não me rendi antes? Porque esse é um caminho sem volta. Aí o negócio começou a ficar assim, e nós começamos a entender o que era a liberdade. Aí o Pai falou comigo: eu vou te levar para uns lugares, vai surgir oportunidade. Não era para mim pregar, não, vai surgir oportunidade. Aí eu comecei a ir. E aí chegava lá os pastores, porque é ruim já, quando a gente é conhecido é mais ruim, né? É melhor não ser conhecido não, irmão, porque você já entra assim, meio se assai no ambiente. Mas quando já é conhecido é uma luta. A gente, a pastora vai pregar. Não, santa, não vim pregar. Que benção, pastor, aqui vai dar uma palavra. Não, não vou dar nada, não vou falar nada também. Acho que alguns achou que eu estava ficando meio doido. Aí a gente tinha tudo, as bardas, né? Porque foi preparado. O jeito de vestir, o jeito de falar. O que podia falar, não podia falar. O jeito disso, o jeito daquilo. E para desconstruir, irmão, tem que ir fundo no negócio. E para aprender a sentar no chão, André? Que eu falava para os irmãos: deixa, tenha liberdade. Se você quiser, se pincha no chão. Mas eu não me pinchava. Fui num retiro de uma outra igreja, uns doidos que nem nós, assim, estilo Mevan. Eu fui lá. Depois que falei para umas 10 que eu não ia pregar, começou a descer aquela glória, nós entramos. Aí eles apagaram a luz, né? Falei: olha, estão pagando tudo o negócio. Para que pagar tudo a luz, né? Que bobice. Aí depois eu entendi, né? Falei: meu, ainda bem que apagaram a luz. Oh, glória a Deus, apagaram a luz. Eu falei: dá uma dançadinha. Travada, que é uma praga. Falei: não, mas vou começar, né? Dá uma mexidinha, coisa mais triste, irmão. Quem é travado, não tem jeito, não tem gingado. Mas vamos lá. Aproveitei que a luz estava apagada. Falei: então... eita glória, quem está vendo mesmo, os irmãos estão nem aí, ninguém olhar para mim. Daqui a pouco eu já estava dando uma sapateada. Falei: agora já vou me pinchar no chão. Ninguém da minha igreja está aqui mesmo, já vou treinar por aqui, vou me pinchar no chão. Já me pinchei no chão. Falei: meu, que coisa boa. Choralaramas. Eu quero profetizar nessa noite que essa liberdade de Cristo vai quebrar algumas amarras. E quando você entender esse lugar de entrega: mas pastor, eu estou me entregando, não precisa se pinchar no chão. Então, mas só para quebrar o tabu tu se pincha. Que tem umas coisas que o corpo tem que sentir, a alma tem que sentir, e o espírito vai vibrar. Sabe, esse fluir em línguas, que nós era travado também. Para falar em língua tem que chorar.
Parece um pau seco falando em língua e não chora. Quem que botou isso na nossa cabeça, meu pai? Não, para falar em língua tem que fechar os olhos. Tem que, meu Deus, tem que, sabe, tem que chorar, eu tenho que sentir. Irmão, às vezes o sentidor está escangalhado. Enganoso é o coração do homem. Às vezes a alma está gritando mais forte do que o teu espírito, mas tu já sabe a língua que Ele te deu, tu já carrega o céu dentro de ti, tu sabe o que é falar. Abre essa boca e começa a falar. Chacaralabachô, recalarabaxê, tuimanduralarabaxô, ricalarabachai. E quem tem Ele flui nele. Quebra isso. Então quando alguém diz, você que ora em línguas, comece a orar em língua, não pensa, porque a tua alma quer racionalizar tudo, não pensa, mas tem que fechar os olhos, pastora. Se tu só falava com os olhos fechados, pois agora faz de propósito, fala com os olhos abertos. Acaralamachô, recalaramaxê, uiralaramachô, riamandaralabachai. Faz de propósito. Começa. Pastora, mas o que é isso? Então, Ele fez eu vir de Joinville aqui para dizer isso para você. Se você quer ir para um nível diferente, você vai precisar fazer algumas coisas diferentes. Que é falta de inteligência. Fazer todo dia a coisa do mesmo jeito e esperar um resultado diferente. Não vai ter resultado diferente. Mas quando você entrar nisso, pastor Daniel, vai ficar tão mais louco do que já está. É como se o Senhor estivesse me mostrando aqui um nível. Essa comemoração nem tem a ver com anos, querido. Tem a ver com o que Ele queria trazer aqui para ser liberado profeticamente nesse lugar. É aquilo que o pastor Daniel falou no começo. O aniversário foi só um pretexto que Deus arrumou, porque a gente ainda gosta de fazer isso, de marcar. E aí Deus mostrou quem viria, e foi Deus que trouxe, porque não foi nem programado. Nós decidimos de vir agora, dias atrás, quando eles passaram em Joinville, e ele falou: pastora, vocês precisam ir. E quando ele falou, o Espírito testificou, e eu falei: Jesus, meu neto pode nascer. E ele disse: você precisa ir. E se eu estou aqui te dizendo isso, é porque o Pai mandou dizer, e é porque vai acontecer. É porque vocês vão entrar nesse nível. Essa casa é uma casa profética. E casa profética não fica esperando entender tudo o que acontece. Porque tem umas coisas que acontecem que a gente vai para casa tudo bobo, ninguém entendeu nada do que aconteceu. Às vezes nós chegamos na porta e dizemos: tu entendeu o que aconteceu hoje? Tu entendeu? E vamos tudo sem entender. Daqui a pouco passa um dia, 2, a gente começa a receber as mensagens: pastora, o que foi aquilo domingo? Eu estava lá assim, e aí começou a queimover. Pastora, parece que arrebentou uma coisa dentro de mim. É porque nós queremos uma razão para tudo, queridos. E no Espírito só entende quem está conectado no Espírito. O culto é um culto espiritual. E nós queremos entender porque que o cantor disse que ia cantar aquele hino e cantou o outro. Nós queremos entender porque o músico começou de um jeito e terminou do outro. Nós queremos entender porque às vezes o pregador deu um tema no começo, daqui a pouco ele começou a falar outro. Nós queremos que funcione dentro do nosso quadrado. Nós queremos, mas agora nós queremos o que Ele quer, e nós queremos dizer: faz do teu jeito, e acabou-se, porque o teu jeito é perfeito. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Não se prenda a coisas que Ele não quer mais que você fique preso. Sai desse lugar em nome de Jesus. Sabe, querido, não se prenda a métodos, não se prenda a coisas que estão funcionando em certos lugares.
Porque tem coisas que vai funcionar perfeitamente numa igreja e não vai funcionar na nossa que nós estamos. Porque para cada igreja Ele dá um propósito. E o propósito da igreja é que não pode se perder. Porque igrejas se perdem quando se perde o propósito. É o propósito que mantém, porque quando Ele estabelece o propósito, Ele cria todos os meios na terra para que o propósito seja estabelecido. Ele dá os pastores certos para aquele propósito, Ele manda as pessoas certas para aquele propósito. Nem todo mundo que veio vai ficar, tem gente que vai vir e vai passar, tem gente que vai ficar por um período e não vai aguentar, mas fica tranquilo, mantenha-se fiel ao propósito. É o propósito que mantém a igreja. Não escute todo mundo não, porque está cheio de gente boa intencionada para dar conselho para nós. É só ver uma igreja começar, pastor Daniel, que luta isso. Faz assim, pastor, e faz assado. Gente com método de crescimento, rasga tudo isso, querido. Isso aqui não é uma empresa, isso aqui é a noiva de Cristo. E para cada parte da noiva, onde está fluindo, Deus tem uma visão e um propósito, e Ele dá. Vocês acham que Ele deu para o pastor à toa? Não podia estar outros pastores aqui na Mevan? Podia abrir a Mevan de Franca? Podia, e tantas respostas que você quer, mas Ele não queria. Ele queria que acontecesse o que aconteceu, porque se não acontecesse, a gente não romperia. Se alguém não me botasse para fora, eu não sairia, eu estaria lá engessada ainda, mas Ele usou os seus meios, e eu sou grata pelos meios. Você olha para trás e você perdoa, você faz o caminho de volta, como eu fiz. Pede perdão de novo se precisar. Ficou tudo arrumado? Ficou. Bora viver o propósito que Ele deu para nós. Quando nós começamos a igreja, pastor, nós somos muito fã de célula. A gente aprendeu todos os métodos do pastor Abe Uber. Eu falei, gente, dá certo, vamos fazer célula. Nós vamos ter célula. Essa é a igreja que se move com célula. Programava tudo, arrumava a casa, arrumava as pessoas, tinha ali, tudo. Chegava no dia de começar, não dava. Não fluía. Acontecia uma coisa, não deu, na outra semana não dava. Jesus, mas que coisa. E aí começamos a orar sobre isso. Porque quando a coisa não flui, tem que ir para o joelho para entender. E começamos a orar. E um dia, o pastor Ezano e o pastor Marcelo falou, tia, talvez não é para nós, né? Porque quando você quer muito uma coisa, você começa a forçar. O fluir não é forçado. Você entende? O fluir não é assim. Porque Deus dá sinais para a gente só precisa estar atento aos sinais que Ele está dando. Eu falei, então vou fazer assim. Aí a gente começou uma mini célula nas quarta-feiras, que a gente chama de encontro de comunhão. E aí nós fazíamos aquele momento da palavra, e tinha as salas para as crianças, adolescentes. Irmão, e daí começou a fluir, e começou a encher, e Deus começou a trazer gente, Eu falei, gente, está vendo que isso a gente não está fazendo nem esforço. É o Pai conduzindo para isso. Aí um dia nós estamos no café de pastores, e Deus usa o apóstolo Casas, e ele fala, gente, cuidado com os métodos que funcionam em alguns lugares, e você quer colocar dentro do propósito que Deus deu para você. Lá vai funcionar porque Deus deu lá. Você entendeu? Lá vai fluir. Não tem nada de errado com a célula, é lindo, maravilhoso, e muitas igrejas vão se mover dessa forma, mas não são todas. Eu estou dando um exemplo, querido, estou dando um exemplo nosso. Não estou dizendo que não é para ter, entendeu? Mas tem coisa que a gente quer forçar um método e não funciona. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Você não precisa carregar coisas, mas funcionou lá. Aí vem, e ainda faz o que? 2 meses atrás, um casal de pastores conversando conosco, tocou nesse assunto de novo, falou, pastora, mas tem um grupo aí da igreja que está querendo, e vamos, pastor, e vamos. Eu falei, nós vamos orar sobre isso. E aí nós fomos num outro café de pastores, e nós estamos lá numa boa, no café do pastor. Na hora da oração, eu e o meu esposo vamos para frente, porque a palavra falou muito com a gente. Deus usa um pastor de uma outra igreja, que nem sabe como é que funciona a nossa igreja, vem lá, coloca a mão em mim no marco, e começa a fluir no profético, porque é um profeta de Deus, e de repente ele começa a falar todas as palavras que nós conversamos na mesa. E o pai fala assim, filhos,
Sabe por que está dando certo? Porque vocês não estão me atrapalhando. Eu tenho me agradado porque vocês não estão me atrapalhando. Olha isso. Eu estou muito feliz com vocês, porque vocês não fazem nada sem perguntar para mim. É assim que eu quero. Foi assim que eu ensinei no princípio. Fiquem no que eu ensinei. Vocês têm recebido conselhos, e até bons conselhos, de pessoas boas e bem intencionadas, mas não escute esses conselhos. Vão sempre para mim e pergunta para mim, porque eu dou os meus sinais para vocês. Não fujam do que eu coloquei para vocês, porque é eu que dou a expansão. E para vocês saber, eu estou mandando um anjo lá dentro agora, e esse anjo vai trazer uma expansão para aquele lugar. Mas não façam o que estão aconselhando vocês. Fiquem naquilo que eu ensinei para vocês. O Pai sabe a hora de falar com a gente. Você não precisa correr atrás de profeta. Você não precisa andar desesperado por aí. Pastora, mas está demorando para responder. Na demora Ele também ministra, mas é que Ele não quer falar. No silêncio Ele está ministrando. Ele está tratando a tua paciência, a tua perseverança, a tua constância em continuar no lugar que Ele te colocou, fazendo o que Ele te mandou fazer, até que a nuvem se mova, até que o sinal apareça. Não ouse, não ouse, não ouse fazer do mesmo jeito. Não ouse voltar para o cativeiro. O que Ele tem para nós é novo. Por isso que assusta tanto. Porque talvez você nunca viu ninguém fazer. Porque é muito louco. Mas é isso que Ele trouxe para essa casa. Haverá ainda muitas quebras de paradigmas. O Pai está dizendo, porque Ele está alinhando, Ele está alinhando, Ele está alinhando. E essa busca de vocês, por isso tem agradado o coração dEle. Essa entrega de dizer, nós queremos fazer como Tu queres, tem agradado o coração do Pai. Não se assuste com os mover. O Pai vai mudar o ambiente. O Pai está dizendo que Ele vai começar a mudar os formatos, como acontece. Esteja preparado para o novo, esteja ansiando pelo novo, porque este ano será o ano de viver o sobrenatural. E o sobrenatural é literalmente isso, é sobre o natural. Esqueça o natural, esqueça o mesmo jeito, esqueça formato, porque o Pai está trazendo o sobrenatural. Fica de pé em nome de Jesus. Nossa, como tem profetas nessa casa. Deus vai começar a trazer à tona nessa casa os 5 ministérios. Não tem mais a ver com cargos, tem a ver com ministério. E Ele dá. É Ele que dá. Pastores, apóstolos, evangelistas, profetas e mestres. Isso não é um degrau para subir. Isso não é reconhecimento pelo teu trabalho e esforço. É Ele que dá. E como é que a gente descobre, pastora? É só ver o fluir da pessoa, porque é pelo fruto que se conhece a árvore. Está cheio de gente por aí que recebeu unção de pastor, não tem nada a ver com pastor, porque virou um status, virou um cargo. Está cheio de gente por aí ungido para tanta coisa, botaram azeite na cabeça, mas nunca foi o Senhor que deu para aquilo. Mas eu quero profetizar nessa casa, que os 5 ministérios que Ele deu à igreja vão começar a fluir nesse lugar. E o Senhor vai começar um mover diferente.
Os profetas de Deus vão começar a aparecer com profecias reveladas do céu, com palavras de sabedoria e de conhecimento. Os evangelistas que ele levantou, os frutos vão começar a aparecer. Eu quero profetizar que nessa casa não vai faltar mestres, mas mestres cheios da unção do Espírito Santo. Não é mestres apenas de conhecimento, é mestres que têm revelação da palavra, e quando compartilhar a glória vai descer. Se você puder, feche os teus olhos só por um momento. A Bíblia diz que os olhos são a janela da alma, e às vezes com o olho aberto é como se a gente estivesse na janela, na expectativa. Feche os teus olhos e entre neste lugar de adoração agora. O rio está fluindo. Qual será a tua resposta? Você precisa dar uma resposta para isso que o Pai acabou de falar. Paixão, fogo e glória para quem quer. É para quem almeja por tua glória. É para quem quer sair do raso. Senhor, Chacaralarabaxê. doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, tua presença. Levante as tuas mãos e comece a entrar nesse lugar. Entra nesse lugar. Encher esse lugar é o desejo do
Enche-me até transbordar.